Oi, eu sou Aricelma Costa, pedagoga formada pela UFMA, mestra em educação formada pela UFPA e sou professora de educação do IFMA. Hoje vou trazer uma reflexão sobre o tema do dever de não mentir ao criticar. O direito de criticar e o dever, ao criticar, de não faltar à verdade para apoiar nossa crítica é imperativo ético, de mais alta importância no processo de aprendizagem de nossa democracia. É preciso aceitar a crítica séria, fundada, que recebemos de um lado, como essencial ao avanço da prática e da reflexão teórica, de outro, ao crescimento necessário do sujeito criticado. Daí que, ao sermos criticados, por mais que não nos agrade, se a crítica é correta, fundamentada, feita eticamente, não temos como deixar de aceitá-la, retificando assim nossa posição anterior. Assumir a crítica implica, portanto, reconhecer que ela nos convenceu, parcial ou totalmente, de que estávamos incorreto ou em erro, em equívoco, que merecia ser corrigido ou superado. Isto significa termos de aceitar algo óbvio, que nossas análises dos fatos, das coisas, que nossas reflexões, que nossas propostas, que nossa compreensão de mundo, que nossa maneira de pensar, de fazer política, de sentir a boniteza, de sentir a feiura, as injustiças sociais, que nada disso é unanimemente aceito ou recusado. Isso significa fundamentalmente reconhecer que é impossível estar no mundo fazendo coisas, influenciando, intervindo, sem ser criticado. Mas apesar da obviedade de que é impossível agradar gregos e troianos, quem faz algo tem de exercitar a humildade antes mesmo de começar a aparecer em função do que começou a fazer. Vivida autenticamente, a humildade acalma, pacifica os possíveis ímpetos de intolerância de nossa vaidade em face da crítica, mesmo justa, que recebemos. Não é possível, por outro lado, exercitarmos o direito de criticar em termos construtivos, pretendendo ter, ao criticar, um testemunho educativo sem encarnar uma posição rigorosamente ética. Assim, o direito à prática de criticar exige de quem o assume o cumprimento à risca de certos deveres que, se não observados, retiram a validade e a eficácia da crítica. Deveres com relação aos que criticamos e com relação aos que nos criticam. Deveres, no fundo, em relação também a nós mesmos. O primeiro deles é não mentir. Não mentir em torno dos criticados e não mentir em relação nem a nós próprios. Podemos nos equivocar, podemos errar. Mentir, nunca. Um outro dever é procurarmos conhecer com rigor o objeto de nossa crítica. Não é ético nem rigoroso criticar o que não conhecemos. Não posso fundar minha crítica, por exemplo, ao pensamento de Isaac e Rebeca, no que ouvi dizer de Isaac e de Rebeca. Nem sequer no que li sobre Isaac e Rebeca, mas no que pesquisei em torno do pensamento de Isaac e de Rebeca. É claro que, para criticar positivamente ou negativamente o pensamento de Isaac ou de Rebeca, é importante considerar o que pensam, o que dizem outras pessoas deles. Entretanto, isso, porém, não basta. A exigência de conhecer o pensamento a ser criticado independe do mal-querer ou do bem-querer que tenhamos à pessoa cujo pensamento analisamos. Como criticar um texto que nem sequer li, baseado apenas na raiva que tenho do autor ou da autora, sobre o pensamento que ele tem ou sobre o que ele diz? Ou porque Davi e Dalila me disseram que o autor é espontaneísta? E temos o direito de ter raiva de gente? É óbvio também. O direito que tenho de ter raiva de Davi e de Dalila não pode ser prolongado em torno de mentir sobre ele ou sobre ela. Não
posso dizer, por exemplo, que Davi e Dalila disseram que pode haver práticas educativas sem conteúdos. Em primeiro lugar, esta afirmação é uma inverdade histórica. Nunca houve e nem há educação sem conteúdos. Segundo, se digo isto de Davi e Dalila, sublinhando, portanto, seu erro, sem provar que eles, na verdade, fizeram tal afirmação, minto com relação a Davi e a Dalila. Minto com relação a mim mesmo e continuo trabalhando contra a democracia, que não se constrói no falseamento da verdade. Se minha disposição por Davi ou Dalila provoca um mal-estar em mim que vai além dos meus limites, o que inviabiliza ou no mínimo dificulta que eu os leia ou os escute, me devo obrigar a uma posição de silêncio em face ao que escrevem, ao que dizem. E devo ainda criticar-me por não ser capaz de superar meus maus-estares pessoais. O que não posso é engrossar a fila dos que dizem porque ouviram dizer, dos que falam porque ouviram falar, e às vezes até sem nenhuma recusa afetiva a quem critica. O direito à crítica exige também do crítico um saber que deve ir além do saber em torno do objeto direto da crítica, saber indispensável à rigorosidade do crítico. Outro dever ético de quem critica é deixar claro aos seus leitores ou a quem o escuta que sua crítica abarca um texto ou uma fala apenas do criticado ou sua obra toda, seu pensamento. Se o criticado escreveu vários trabalhos ou fez várias falas, ao criticarmos um deles, não podemos dizer que a crítica é em relação ao seu pensamento na totalidade, a não ser que, conhecendo a totalidade, nos convençamos disto. O que não é possível é ler um entre 10 textos ou escutar uma fala entre 10 discursos e estender aos 9 restantes a crítica feita a um, antes de analisarmos rigorosamente os demais. A esticidade do trabalho intelectual não permite a ninguém a irresponsabilidade de ser leviano na apreciação da produção escrita ou oral dos outros. Posso errar, posso me equivocar, posso me confundir nas análises, nas interpretações do que fiz sobre os outros, mas não posso distorcer o pensamento que estudo e critico. Não posso dizer que o autor que critico disse isto se ele disse aquilo, mesmo eu sabendo que ele disse aquilo. Não posso criticar por pura inveja, por pura raiva ou simplesmente para me aparecer. É inadmissível que entre intelectuais de bom nível escutamos afirmações como esta. Você já leu o trabalho recente do autor que critica tão duramente? E a resposta é não, e tenho raiva de quem leu. Este discurso nega totalmente o intelectual que o faz. Pior ainda, este discurso não contribui em nada para a formação dos alunos e alunas de tal intelectual. Nós, professores, não ensinamos apenas os conteúdos. Através do ensino, ensinamos também a pensar criticamente. O nosso testemunho de seriedade nas citações e nas referências que fazemos a autores de que discordamos ou concordamos, ou pelo contrário, a nossa irresponsabilidade no trato dos temas e dos autores, tudo isso pode interferir de maneira negativa ou positiva na formação permanente dos educandos. Citar realmente não pode ser pura exibição intelectual ou remédio para a insegurança. Citar não pode ser também artifício do qual alongamos o nosso texto, através do qual alongamos o nosso texto por meio de retalhos de textos dos outros. Creio ser urgente superar entre nós esse mau hábito, que é no fundo um testemunho deformante, que é o de diminuir, de criticar, de minimizar o autor, de imputar-lhes afirmações que jamais fez, ou de dizer que o autor disse coisas que ele jamais disse, ou até mesmo de distorcer as que o autor realmente fez. Às vezes a pessoa distorce o que o outro disse ou o que o outro escreveu, distorce totalmente o pensamento do outro, de tal forma que pode deixar em dúvida até o autor injustamente criticado. Em certo momento do processo, alguns críticos se apoiam apenas no que ouviram dizer, mas jamais leram, jamais pesquisaram, jamais estudaram o pensamento do autor
que está sendo criticado. A crítica fácil, ligeira, se alastra de forma irresponsável e não rara se perde no tempo. Para você que nunca leu Paulo Freire, você acabou de escutar nesse momento as palavras de Paulo Freire no livro Política e Educação. Esse texto nos ajuda a pensar no sentido de, ao criticar, precisamos entender que nós temos o dever de não mentir. Então, primeiramente precisamos conhecer o que diz o outro, o que escreveu o outro, para que possamos entender o pensamento na sua totalidade, a ponto de que, por meio dessas investigações científicas, possamos realmente saber dizer o que o outro disse, sem distorcer suas ideias, e que possamos aprender a não darmos testemunho deformante e entendermos a realidade no contexto na qual ela está inserida, para que possamos aprender a lidar com a verdade. Temos sim o direito de criticar, mas temos o dever de não mentir. É isso, se você gostou desse vídeo, já deixe seu like, se você não for inscrito, faça sua inscrição, compartilhe com outros, deixe sugestões, comentários a respeito dessa reflexão e até a próxima preleção.